Começa agora, Pode Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas. Seja muito bem-vindo a mais um Pode Tal, podcast que traz pessoas muito interessantes para a gente bater papo, para a gente aprender, para a gente conversar sobre os mais diversos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre o sistema prisional, nós vamos falar sobre execução de pena, vamos mergulhar nesse universo que é muito desconhecido da gente, mas que impacta na nossa vida diária, porque afinal de contas a segurança pública é uma das grandes preocupações do brasileiro como um todo. E quem está aqui comigo é uma autoridade nesse assunto, mas que tem muito mais para falar além disso. Doutor Albino Coimbra Neto, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e titular da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande. Vou chamá-lo de você, Albino, porque te conheço há muito tempo, conheço sua família, sou uma grande admiradora da sua família, da sua mãe, Marilene Coimbra, do seu irmão, da sua irmã. E é uma grande alegria poder te receber aqui para a gente bater papo e você nos contar desse universo do sistema prisional do qual você trabalha, é uma autoridade no assunto, um estudioso e principalmente conhece a alma humana. E é isso que a gente quer saber de você. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, satisfação enorme estar aqui com você. Também admiro muito o seu trabalho, que é de Obrigada. longa data. E olha, antes da gente começar esse papo, preciso convidar você a se inscrever no canal. E claro, curtir, comentar, fazer esse vídeo viralizar, porque tem muita gente que precisa saber daquilo que a gente vai conversar hoje. Então vem bisbilhotar, aqui você é muito bem-vindo. Então pode mandar para os amigos, compartilha, porque essa conversa vai valer muito a pena. Albino, como é que você se tornou juiz de direito? Qual foi o caminho que você percorreu até aí? Você sempre escolheu? Sempre quis ser juiz? Ao longo da faculdade, me interessei sim pela carreira e aí concurso público, né? Você tem que estudar muito, Ralou muito? tem que estudar bastante. Isso já tem alguns anos, mas me identifiquei na época. O concurso era difícil, assim como é hoje, né? Cada vez mais difícil, cada vez mais candidatos para poucas vagas, Sim. mas é uma carreira que você consegue sim fazer coisas importantes para o país de uma maneira geral, enfim, de uma maneira geral, distribuir justiça é uma coisa relevante, não só para você enquanto profissional, mas também para as pessoas que precisam da justiça. Você se lembra do primeiro julgamento que você teve que participar? Qual que Olha, foi a sensação que você teve? especificamente, do primeiro julgamento, especificamente assim, de um julgamento em si, não do primeiro, né? Mas eu me lembro dos primeiros dias enquanto juiz, eu era muito jovem ainda, 27 anos, e eu me lembro que presidia uma audiência, uma das primeiras audiências, e o advogado que veio do Paraná, era um advogado de renome, em participar daquela audiência, envolvia disputa de terras, enfim, uma situação assim, mas eu percebi que o advogado estava mais nervoso do que eu, então isso me facilitou aí a conduzir a audiência de uma maneira mais tranquila, né? Porque já tinha alguém ali nervoso, né? Então, É muito interessante. Eu assisto filmes, né? Assim, de julgamento, aquela coisa toda. E me parece, e assistindo entrevistas também de advogados, de defesa, promotores, juízes, é uma grande encenação. Encenação no melhor dos sentidos, né? Porque vai o advogado de defesa, ele tem que ter uma oratória muito boa. O promotor, da mesma forma, são lados opostos, acusação e defesa, e o juiz ali, né? O que que passa na cabeça do juiz quando houve um bom promotor, uma oratória ali potente, um advogado de defesa competente e um caso difícil? Como é que fica a cabeça do juiz? olha, esses julgamentos, quando você se depara com bons profissionais, seja da defesa, seja da acusação, é sempre melhor. Porque quando a gente fala profissionais competentes, eles trazem elementos, Uhum. circunstâncias do processo que muitas vezes você não refletiu sobre aquela situação. Então, são circunstâncias que te colocam a pensar. Acho que bons profissionais nunca trazem de uma maneira muito objetiva a certeza ou alguma coisa inconteste. Traz sim situações
que faz você refletir de uma maneira diferente do que você estava pensando. Então, e eu digo que é bom porque a partir dali você tem condição de aí sim raciocinar, refletir, Uhum. decidir da melhor maneira possível, né? Então, esses debates muitas vezes é especialmente importante no tribunal do júri, onde esses advogados, promotores, têm ali um espaço, né, para fala muito importante e qualificado, porque eles falam aos julgadores, que são pessoas do povo. Uhum. Isso é muito importante de se destacar, porque a justiça também conta com a participação da população. Isso a população precisa entender como importante, porque eu entendo que qualquer área de atuação pública, as pessoas precisam estar cada vez mais próximas do problema, da situação, para que daí você consiga construir um ambiente de trabalho, um ambiente em que você, enquanto integrante de um país, de um estado, você possa de fato participar, Uhum. né? E, enfim, influenciar outras pessoas que participem, ter uma discussão mais qualificada sobre o que é a justiça, para que serve a justiça, especialmente a justiça criminal, que ela é muito próxima de muitas pessoas, né? Todos nós conhecemos alguém, ou já foi vítima, ou que tem algum Sim. problema relacionado a essa questão criminal. Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência e entendam como é que funciona a justiça a partir do Tribunal do Júri, onde a gente tem esses profissionais que explanam em vários aspectos a natureza humana e dali você tem que julgar. É interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos, todos os processos são julgados pelo júri. No Brasil, só os processos do júri onde envolvem crime Crime. contra a vida, né? Homicídios dolosos contra a vida. Eu assisti aquela série na Netflix Tremembé e campeã de audiência, né, de visualizações. E ali casos famosos, né, por exemplo, o Dr. Roger Abdelmaci, médico, especializado em reprodução humana, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo quando eu trabalhei na TV Bandeirantes em São Paulo. Fui até a clínica dele. E é uma pessoa, assim, acima de qualquer suspeita. Você olhava, imagina, quando que você ia imaginar que era um abusador, né, das mulheres, das pacientes, enfim, causou transtornos terríveis. Suzane von Richthofen, eu também morava em São Paulo, acompanhei, eu passava em frente à casa onde aconteceu o crime. E aí tantos outros casos, e a série, a Matsunaga, né, por exemplo, a Matsunaga virou também uma minissérie. A Suzane von Richthofen também, outros casos, enfim. O que você, como juiz, você, qual o impacto na população? Qual a sua ideia sobre essas séries que, de uma certa forma, glamorizam o crime, né? Porque tornam aquele criminoso que está lá, que foi lá, pagou a pena dele, ok, tudo bem, mas trazem à luz um lado que, para algumas pessoas, pode ser a glamorização. O Maníaco do Parque, por exemplo, né, recebia milhares de cartas. Ele casou-se por correspondência, na prisão. E, se não me engano, acho que ele vai sair agora, nos próximos meses, aí ele vai ser liberado, já cumpriu a pena dele. Como é que você avalia esse tipo de produção cultural, audiovisual, disponível para a população, que tem como foco grandes criminosos, pessoas que cometeram grandes crimes e que acaba glamorizando? Olha, é natural que haja esse interesse da população Sim. por esses crimes, isso não é de hoje, né? O Tremembé fez sucesso, eu também assisti alguns capítulos. Não é de hoje que há interesse em função do impacto que esses crimes causam na sociedade, no momento em que acontece, enfim. Da própria curiosidade humana, né? O problema maior que eu acho relevante de analisar é a população precisa também se interessar por pessoas que fazem a diferença no bem das outras pessoas. Eu acho que é preciso que haja mais referência a essas pessoas que fizeram a diferença para o bem, não só para o mal. Então é natural que haja esse tipo de série, que haja interesse de um Uhum. público, mas é importante que nós, enquanto
pessoas públicas, o jornalismo de modo geral também destaque, né, essas pessoas que fazem um trabalho de relevância, né? Aqui mesmo você recebeu recentemente uma pessoa que faz um trabalho social de extrema A relevância. Seureci da Ciesp, que fez muita gente chorar com o depoimento dela, e você a conhece profundamente, conhece o trabalho que ela realiza, né? Exatamente, ela atua numa área de violência doméstica, uma área extremamente sensível, que demanda um trabalho diário, cansativo, mas também necessário de se fazer. Ela, inclusive, é uma pessoa que passou por problemas dessa mesma natureza e ainda assim ela carrega uma alegria de viver. Isso que é interessante. Muitas vezes as pessoas que vivem passam por situações como ela mesma passou, carregam um peso de onde não conseguem tirar esse peso. E Ficam ela não. amarguradas, né? É, Ela não. exatamente. Então, como disse, é importante revelar também essas histórias bonitas, em paralelo a essas outras, que é bom também que a gente conheça e saiba, porque, como você comentou, há pessoas que você, acima de qualquer suspeita, ainda assim cometem atrocidades. Albino, você comentou da Seureci, do projeto da Ciesp, que é essa associação que acolhe e dá orientação jurídica, psicológica para mulheres vítimas de violência. Um trabalho fantástico que você pôde acompanhar aqui no Podtal, a gente entrevistou e foi realmente emocionante. E você conhece o trabalho da Seureci? E a gente estava comentando antes de iniciarmos a gravação das penas pecuniárias, né? Da justiça, pessoas que cometeram crimes, e essa pena foi comutada, né, em pagamento, e isso ajuda muito projetos como, por exemplo, a Ciesp. Eu queria que você contasse, porque a gente não faz ideia de como a justiça funciona, né? Então, assim, para onde vai aquele dinheiro que a pessoa pagou? Conta para a gente como é que funciona. A justiça de cada estado, enquanto processa aqueles crimes de menor potencial ofensivo, o que eu quero dizer com isso? A lei diz crimes que a pena não supera 4 anos de prisão, crimes cometidos também sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que a pessoa não seja reincidente. É possível que a justiça, ao estabelecer essa pena de até 4 anos de prisão, substitua essa pena de prisão por uma pena alternativa à prisão, que são as penas restritivas de direitos, a exemplo da prestação de serviço comunitário, prestação pecuniária e restrição de direitos de modo geral. Nesse âmbito, portanto, muitos são condenados a uma pena restritiva de prestação pecuniária, que começa em um salário mínimo e vai até 365 salários mínimos, ou também prestação de serviço comunitário. E disso quando se executa essas penas, esses valores são depositados em conta judicial e anualmente a Justiça faz a destinação às entidades assistenciais sem fins lucrativos que prestam um serviço relevante à sociedade, assim como a Ciesp e várias outras. Então, ano a ano, essas penas são destinadas às entidades que são credenciadas perante o Tribunal de Justiça para também receber aquela pessoa a prestar serviço comunitário, como a Ciesp e tantas outras, Pestalozzi, Cotolengo, enfim, recebem pessoas para prestar serviço comunitário e ano a ano podem receber, a depender de projetos que são apresentados pelas entidades, são atendidos a partir desse recurso que é pago por aquelas pessoas individualmente. É muito interessante, porque você pega uma instituição como essas, né, que tem muitas dificuldades financeiras, até para ter pessoas ali trabalhando, e essas pessoas poderem exercer ali a sua pena, né, cumprir a sua pena, prestando esses serviços. É muito, É muito uma importante. alternativa à prisão, a legislação assim estabelece, como eu falei, crimes que a pena não supera 4 anos de prisão. É uma alternativa interessante, inteligente do legislador, a meu ver, e faz disso alguma coisa positiva à sociedade. É muito comum que aqueles condenados a prestar serviço comunitário por determinação da justiça em função de uma condenação criminal continue depois voluntariamente a prestar serviço àquela entidade. Sim. É muito comum isso.
E é uma maneira também de você reverter alguma coisa de ruim em benefício das pessoas. É importante que o crime o qual aquela pessoa cometeu, ou mesmo aquele que está recolhido à prisão, tenha alguma utilidade à sociedade, né? Se não há outra opção, se não a criminalização da determinada atitude e a justiça, assim, tomando conhecimento, vai condená-lo, eventualmente, por um processo criminal, que essa pena seja da melhor maneira possível executada. E essa é uma maneira inteligente, a meu ver. Ao longo de mais de 10 anos, milhões de reais já foram destinados a essas entidades, a projetos de grande relevância social, assim como o Instituto ACESP, que atende essa questão de violência doméstica. Nós temos casos que se atende, por exemplo, meninas que foram abusadas sexualmente, menores de idade, com problema, com deficiência mental, que são abusadas sexualmente, que essa é uma realidade triste da nossa sociedade, né? Número que só aumenta. Então a gente também já atendeu para construir esses abrigos onde essas meninas podem ali ter um lar decente, onde elas podem, enfim, crescer com respeito, enfim, há vários outros projetos. Então, a CIESP também faz voz a isso tudo, porque trabalha numa área extremamente importante. Isso é fazer justiça, né? Exatamente. Isso é fazer justiça. Albino, você também é coordenador do Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Audiência de custódia, o que dá de pano para manga. A gente vê nas redes sociais, né? É um vídeo viral, né? O rapaz ali, né, com frio, aí a juíza, o senhor está com frio, seu fulano? Aí vai lá, cobre. O senhor quer um cafezinho, seu fulano? Vai lá, cobre. E o povo caiu matando. Falei, como é que fica tratando o bandido desse jeito e tal? A audiência de custódia é mal compreendida? Olha, ela já foi mais mal compreendida. Hoje, talvez por alguns casos desses que se destacam uma determinada situação, eu, por exemplo, nunca Você nunca ofereceu cobertor? precisei oferecer Nem café, café. né? Mas, infelizmente, há situações que, às vezes, ela é destacada ali, acaba... Que agridem a gente, sabe? Eu me senti agredida de verdade mesmo. Mas a audiência de custódia em si é necessária. Sim. Porque qual é a finalidade da audiência de custódia? É que a justiça faça um controle imediato da legalidade da prisão realizada pela polícia. Esse é o objetivo da audiência de custódia. Que haja um controle de legalidade daquela prisão em flagrante, daquele que foi preso em flagrante. E, infelizmente, há sim casos de ilegalidade de prisão em flagrante. Portanto, é uma situação, sim, importante num processo criminal. Assim que qualquer pessoa é presa em até 24 horas, ela deve ser levada à frente de um juiz que representa a justiça para que ele analise a legalidade daquela prisão. Simplesmente isso. Esse é o objetivo da audiência de custódia. Se houver ou não possibilidade daquela pessoa, diante de algumas circunstâncias, responder, inclusive aquela situação em liberdade provisória, o juiz pode conceder liberdade provisória, mas, grosso modo, o que se busca é verificar se houve uma prisão legal, uma prisão em flagrante legal, que há muitas vezes prisão e ela não é decorrente de um flagrante delito. Então, basicamente isso. E aí sim, há essas situações, depende de cada juiz como é que ele se porta diante de uma audiência de custódia, e muitas vezes destaca-se uma situação diante de milhares que se realiza no dia a dia. Isso que eu queria te perguntar. Tem uma ideia da média diária de audiências de custódia? Por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, é um número muito, difícil de... muito. Eu posso te dizer, existem quase 19 mil juízes, né, que fazem audiência de custódia no Brasil inteiro. No Brasil. Então, é um caso ou outro que a mídia às vezes destaca por uma situação como essa, mas são vários casos de extrema legalidade e normalidade, onde, como eu disse, é necessário para o controle da própria justiça. Albino, você é juiz coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional aqui de Mato Grosso do Sul. Quantos presídios estão no seu guarda-chuva ali
Quantos presídios são monitorados e quantos detentos você tem nesse rol? Bom, dentro da minha atribuição aqui na vara, em Campo Grande, a minha atuação é restrita aos presídios de Campo Grande, mas representando esse grupo como coordenador, além de outros juízes, desembargador, inclusive, que integra esse grupo de monitoramento, a competência de fiscalização do sistema prisional como um todo, né? Uhum. O sistema prisional, ele funciona administrativamente a partir do próprio Poder Executivo, mas também os juízes criminais em cada cidade têm competência de fiscalização e todos os juízes criminais de determinada cidade são também corregedores desses presídios. É uma maneira também, a legislação estabelece uma maneira de haver uma fiscalização e um controle pela justiça daqueles que são levados ao presídio pela própria justiça em função das suas prisões, de decisões judiciais que determinam as prisões. E esse grupo busca não só fiscalizar a prisão propriamente dita, mas também acompanhar o que se faz dentro do ambiente prisional, especialmente situações de aprisionamento, né? Nós temos, infelizmente, no Mato Grosso do Sul, um déficit grande de número de vagas, assim como no Brasil como um todo, Quanto que é o déficit aqui? algo em torno de 30% do total de presos. A gente tem hoje aqui 18 mil presos em média, né? Varia um pouco para cima, para baixo. 20 a 30% disso tem déficit de vaga. Nós temos presídios na capital com superlotação relevante e no estado como um todo, né? Isso é uma dificuldade do estado, a gente entende o problema financeiro disso tudo, mas é um problema que precisa ser equacionado e que é em função dessa superlotação que as organizações criminosas acabam se desenvolvendo, ou seja, na ausência do Estado, é a organização criminosa que dá sustentação Sim. a esses presos que muitas vezes ficam deixados de lado. E, aliás, essas organizações criminosas do Brasil só nasceram em função disso, né? Nasceram em São Paulo, nasceram no Rio de Janeiro, em função do problema de descaso no que diz respeito à administração de modo geral do sistema Não, o prisional. PCC nasceu dentro do presídio, né? Exatamente, em função disso, né? Em Sim. função de superlotações, em função de deficiência no recolhimento, ainda que se reconheça a necessidade de prisão, é importante que haja vaga para prisão e não uma superlotação onde você não consegue sequer estabelecer uma condição mínima ali Dignidade, né? é, A gente tá- tem, segundo dados nacionais, de 30 a 40% da população carcerária composta por presos provisórios. Isso se repete aqui em Mato Grosso do Sul, se repete. esse percentual? E como é que é a situação de um preso provisório? Quanto tempo ele pode ficar no máximo? Aí entra aquela questão do processo judicial. Muita gente fala que a justiça é lenta, que a justiça é morosa. Ao mesmo tempo, existe aparentemente uma infinidade de recursos quando a pessoa tem dinheiro, quando o réu ou a pessoa ali que está sendo alvo da justiça tem dinheiro, contrata bons advogados e vai protelando o processo. Onde é que, como é que a gente, o que a gente extrai dessa realidade? Olha, de fato é um número de presos provisórios relevante, 30 a 40%. Mato Grosso do Sul aproxima de 30%, um pouco menos, é um número até abaixo da média nacional, mas ainda é relevante, próximo de 30%. Mas como você mencionou, há dois fatores. Há o processo que muitas vezes, pela sua complexidade, se prolonga no tempo, mas se prolonga também em função das possibilidades recursais. Porque o preso provisório é aquele que não foi julgado ainda, Ou aquele que foi julgado ainda guarda recurso. ainda guarda recurso. Então, isso tecnicamente seria o preso provisório. Então, muitas vezes há um julgamento já daquela pessoa, ele foi condenado e há Recurso. recursos e E mais ele recursos. continua preso. Ele continua como um preso provisório. Então, esse equilíbrio que é difícil de você mensurar até onde, né, vai essa possibilidade de recurso, infelizmente no Brasil a possibilidade de recurso é infinita. E por isso um número grande de presos provisórios. Mas, seja lá provisório ou seja preso definitivo, o número de presos
é um número grande no Brasil, ou seja, chega hoje próximo de 900, 800 a 900 mil presos, depende da maneira como você conta isso, quem considera alguns presos em prisão domiciliar, então chega próximo de 900 mil presos, é um número relevante, embora em números absolutos o Brasil seja o terceiro país com o maior número de presos, em números, pela sua população, o Brasil chega ali entre o 20º país com o maior número de presos. Isso em proporcional à população. Em números absolutos, nós Números temos, absolutos, sim. né, Terceiro, terceiro, mas proporcionalmente à população. Proporcionalmente, nós estamos em 20º, aí depende da É maneira. importante fazer essa conta, né? Exato. Mas, Albino, existe uma realidade dentro dos presídios que é um mundo paralelo, né? Ali existem forças, existem as pessoas que chegam e que dominam. É uma questão de sobrevivência dentro do presídio, essa realidade? Sim. Você comentou a série Tremembé, ela retrata um pouco a realidade, né? Do presídio, onde é carente de tudo, acaba que eles se organizam ali e acaba se estabelecendo quem é o líder, quem é que vai representar aquele grupo de presos em determinado pavilhão. E muitas vezes eles não têm qualquer contato externo, enfim. Mas o mais importante, seja lá o que for, a gente tem exemplos no Mato Grosso do Sul de presídios que funciona e serve de referência para o Brasil, e a gente tem presídios que não serve de referência alguma, muito pelo contrário. Esse que serve de referência, ele serve especialmente porque ali a grande maioria dos presos estão trabalhando e sendo útil à sociedade de alguma maneira. Então, é muito importante que, seja lá qual presídio for, que essas pessoas que estejam ali presas, cumprindo pena, cumpram, pelo menos trabalhando, né? E muitas vezes essa situação não é verificada porque o Estado também falha, o poder público falha em oferecer oportunidade de trabalho a essas pessoas que, na maioria, quer trabalhar, até porque a cada 3 dias trabalhados é um dia menos de Sim. pena. Então, o que eles querem é sair dali o quanto antes. Se estiverem trabalhando, saem o quanto antes, né? Se você pegar isso numa conta de 1 ano, aquele preso que trabalhar 1 ano, já tendo um dia de descanso, ele tem um dia de descanso semanal, ele diminui a pena dele em 104 dias depois de 1 ano trabalhado. Qualquer dia conta para quem está preso, né? Exatamente. E para a família do Então, preso. conta, é mais econômico para o Estado, né? Um desses presídios que eu faço referência, que é o Centro Penal da Agroindustrial da Gameleira, que tem 1.400, 1.500 presos. Ano passado foi registrado nesse presídio que os presos que ali estavam trabalharam 152 mil dias remidos. Isso representa pouco mais de 50 mil dias diminuídos da pena de cada um deles. Isso representa para o Estado uma economia de quase 5 milhões de reais, porque cada preso tem um custo diário. Tem uma média nacional que o CNJ estabelece, que o preso custa mais ou menos R$80 por dia. Então isso acaba representando uma economia significativa para o Estado, à medida em que ele sai mais cedo do presídio a partir do seu trabalho, né? Então é importante que isso aconteça de uma maneira mais ampla, onde o poder público faça uso dessa mão de obra para trabalho, que seja, qualquer trabalho. Nessa unidade prisional que eu faço referência de que vários presos trabalham ali, tem presos contratados pelo próprio Poder Executivo Estadual, tem presos contratados por rede de supermercado, presos que trabalham na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E Pestalozzi, prestam serviço em vários lugares, vários né? lugares. Isso é uma coisa fantástica da gente ressaltar aqui, porque o Albino é um grande estimulador desse tipo de ação, né, de colocar os presos para trabalhar, para restituir a sociedade, para devolver a dignidade, porque o trabalho realmente dignifica o ser humano, e isso
Nessas pessoas, o que você tem sentido? Você tem a oportunidade de conversar com elas? Que história que você destaca? Que história que mexeu com você? Que você viu, poxa vida, serviu essa pessoa, agora entrou num caminho. Você não pode cravar que entrou no caminho certo, mas mexeu com ela. Olha, em primeiro lugar, é dizer o seguinte: o preso que está cumprindo efetivamente a sua pena, você resgata a dignidade, especialmente daquela que foi vítima de um crime. A partir daí, o preso trabalhando, e trabalhando também em trabalhos de relevância social, eles se veem numa posição diferente daquela de um criminoso, se veem, enfim, trabalhando em alguma coisa que tem relevância à sociedade e, portanto, se veem tendo uma posição diferente daquela que sempre se acostumou a vê-lo, né? Uhum. Então, há muitos casos em que presos que estão trabalhando e recebem ali um salário pelo trabalho, dizem que nunca havia recebido um salário trabalhando. Então, isso acaba mudando um pouco a cabeça dessa pessoa e, a partir do protagonismo do preso, a partir do seu trabalho, eu imagino que seja a única alternativa a essa pessoa depois a retornar ao convívio social. E eles vão retornar, como você mencionou, há presos que são condenados a penas altíssimas e mais dia ou menos dia ele volta ao convívio social. Então é melhor que volte depois dessa experiência de trabalho e muitos acabam, a partir do trabalho, conhecendo as suas próprias habilidades e, enfim, não voltando a delinquir. Mas o mais importante é que eles cumpram as suas penas, Uhum. né? Essa unidade que eu faço referência é uma unidade prisional de regime semiaberto, A gameleira. da Gameleira. Regime semiaberto no Brasil virou um faz de conta, uma piada. Brasil afora, você não vê esses presídios de fato funcionando. Campo Grande se destaca nisso, é inegável. Eu já tive a oportunidade de conhecer todas as capitais do Brasil e verificar que o que existe aqui em termos de regime prisional semiaberto nessa unidade não existe no Brasil. O que funciona aqui que não funciona no resto? Primeiro que existe uma unidade prisional, né? Certo. O Brasil afora, as unidades prisionais de regime semiaberto, como não existe o presídio, esses presos cumprem pena em prisão domiciliar, né? É um tremendo faz de conta, onde eles próprios se recolhem à sua residência como se todos Faz de conta que a gente cumprissem. acredita, né? É um faz de conta. Aham. Então aqui primeiro existe essa unidade bem estruturada, mas além disso, o funcionamento dessa unidade atende ao que a lei exige e, como eu disse, especialmente porque, além de ter uma estrutura de aprisionamento adequada, ela permite que todos que estejam ali trabalhem a partir de convênios de trabalho com vários segmentos da sociedade, né? Seja o poder executivo estadual, seja empresas privadas, universidades públicas, hospitais públicos, e é disso que você conta com o cumprimento efetivo da pena. Nós tivemos, você deve lembrar, uma discussão muito grande no Brasil sobre o fim das saidinhas. É o assunto que eu ia tocar agora. Exatamente. Já vamos nele. Esse assunto, quando me falaram, eu fui procurado por algumas pessoas aí que integram o Congresso, e eu disse o seguinte: é estranho o Brasil se preocupar com a saidinha e não se preocupar com a saidona. O que eu quero dizer com isso? A saidinha é daqueles presos onde existe unidade prisional de regime semiaberto e naquela cidade é estabelecido um calendário, né, a partir de datas comemorativas para que aqueles presos que estão recolhidos naquela unidade possam visitar a família. Isso é a saidinha, né? Então, Dia dos Pais, saem tantos presos, né? Naquele Dia das Mães, enfim, tem essa situação. E o saidão que eu falei, o saidão é quando aqueles presos que deveriam estar presos estão em casa. Eles ficam em casa o tempo todo. Em casa a Então, gente acha que tá, né? Estão fora, estão na rua. exatamente. Essa saidinha onde há presídios era um erro, a meu ver, é um erro, né, de alguns tribunais que assim permitiam, que estabeleciam datas comemorativas para que aqueles presos saíssem, né, coletivamente, Dia dos Pais, Dia das Crianças, enfim.
Havia casos, por exemplo, que o cidadão tinha matado o pai, ele saía no Dia dos Pais, enfim. Havia em função desse descontrole e desse método de funcionamento totalmente equivocado, né? Porque o preso que está cumprindo pena, ele não está em comemoração, ele está cumprindo pena, ele deve cumprir pena. Mas, a meu ver, havia um entendimento equivocado de alguns tribunais e algumas varas judiciais que estabeleciam esse calendário. Em Campo Grande, isso nunca existiu. Como eu disse, aqui não tem saidinha. O que tem é saída temporária, conforme previsão da própria legislação. Mas essa saída temporária ela é analisada individualmente. Para você verificar se aquela pessoa tem ou não direito à saída temporária, você não tem outra maneira senão analisar É individualmente. caso a caso, Caso né? a caso. Claro. Então, se fazia isso, se faz isso ainda em alguma medida, Brasil afora, mas de uma forma, a meu ver, totalmente equivocada, porque usa-se datas Você é comemorativas. contra, então, a saidinha do jeito que está. Sim, não existe na legislação essa saída. Existe É um bem bolado ali. exatamente, é uma criatividade para que se facilite aí a saída num dia X, dia Y. Aqui não existe. Como eu falei, quando eu fui procurador, nós não temos saidinha aqui, né? Temos saída temporária. Maioridade penal, outro assunto espinhoso. Nós temos visto aí vários países aprovando agora a redução ainda mais dramática da maioridade penal, né? A partir de 13 anos de idade já pode se cumprir pena. Estados Unidos é por estado, né? Então ali você tem prisão perpétua, inclusive para menores de idade, com crimes hediondos. Qual a sua avaliação técnica, como juiz, como operador do direito, visto que no Brasil a gente não tem nem prisão perpétua, né? A gente tem aí uma pena máxima e uma série de recursos também. Como você avalia essa questão, essa discussão que volta e meia, ainda agora ano eleitoral, por exemplo, ela volta à baila? Olha, eu não sou favorável a diminuir a idade, né? Existe hoje a possibilidade de prisão do menor enquanto infrator, naqueles casos em que é possível a prisão, mas eu não acredito que isso solucione problema algum. Eu acho que o mais importante é você, de fato, estar próximo desses menores nessas situações em que você já verifica uma possibilidade de envolvimento com a criminalidade, mas até porque hoje nós não temos um número grande de menores infratores. Claro, existe um caso ou outro emblemático, como a gente sabe, mas não é uma situação que saiu do controle, né, do país em termos de índice criminal de menores de idade. Uhum. Não acho que isso Você acha que não é a redução da maioridade penal que vai atacar o problema de frente? não é. Na sua opinião, o que poderia ser feito? Você precisa dar assistência. Educação seria o básico. Isso é o básico, né? E quando há essas situações, há a possibilidade de prisão, né? Uma espécie de prisão para os menores, como existe hoje. E como eu disse, o número não é um número relevante no Brasil em termos quantitativos. Você acha que o remédio, nesse caso, que seria, vamos supor, se fosse aprovada a redução da maioridade penal, você acha que o remédio pode matar o paciente? Sim. Você pega algumas unidades prisionais, vamos dizer assim, de menores, você precisa, por exemplo, eu conheci uma especialmente em Curitiba, de menores infratores, né, que é assim que se diz pela lei, que ficam recolhidos a essas unidades de internação de menor, excelente, né, onde eles têm um programa educacional extremamente qualificado. O resultado é bom. Excelente. Em Curitiba, eu estive lá, ninguém me contou isso. Inclusive, há participação ali de leituras onde autores de livros são chamados para falar sobre o livro que escreveram junto aos menores, e você vê claramente ali um índice de reincidência muito pequeno quando você faz esse atendimento qualificado a esses menores que cometeram crimes. Então, é isso que me parece mais relevante do que você simplesmente jogar esses menores já nessa situação prisional que já é calamitosa em alguns lugares, né? Então, isso não vai resolver o problema, vai piorar o problema. A grande questão é, os criminosos, principalmente as facções criminosas, os grupos criminosos, pegam esses menores
né? E utilizam porque sabe que vai lá, assume o BO e fica no máximo, né, num centro de recuperação e volta. E aí eles se utilizam dessa mão de obra barata, né, principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro, nas grandes, no São Paulo, nos grandes centros urbanos. Então essa é a discussão. Acho que a gente está tão cansado da violência e de ver os nossos jovens perdidos que a solução mais fácil, não, baixa a maioridade penal, como se fosse uma fórmula mágica. Não Não é? existe. A questão do feminicídio também, Albino, recentemente a gente soube do caso de uma Miss, né, que foi, enfim, assassinada, e o rapaz era daqui, de Mato Grosso do Sul, ele tirou a própria vida na cadeia, ele assumiu que ele era o culpado, ele não assumiu que cometeu o crime, mas ele assumiu que ele seria o culpado, teria estimulado, enfim. Só que ele já tinha uma ficha corrida imensa de violência contra a mulher, de estupro, enfim. O que que acontece com esses casos especificamente? Porque feminicidas, quando você vai olhar a ficha do cara, ele já abusou, já estuprou, já agrediu, já manteve cárcere privado, às vezes até já matou. O que que acontece com a nossa justiça com relação a esses casos? Bom, exatamente isso. O que a gente precisa é de mais eficiência, né, em relação a esses casos. Já existe legislação, já existe uma série de mecanismos para você conter essa pessoa, né? Como eu não conheço o processo essa pessoa que matou essa Misa no Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro. não conheço o processo em si, mas certamente pode ter havido alguma falha no que diz respeito à eficiência da justiça em fazer com que essa pessoa cumpra a pena, seja condenado e esteja preso, pelo que a gente soube das notícias, né? São quase 20 ocorrências envolvendo essa situação. E a gente tem vários casos também de violência doméstica, não esse, mas a gente teve um caso aqui emblemático de uma jornalista também que Sim. reconhecidamente houve ali um erro ali de eficiência no atendimento dela. Não quero aqui colocar culpa em nenhuma instituição, mas houve um erro de modo geral do sistema como um todo, né? E é assim que a gente procura melhorar a eficiência do sistema criminal de modo geral, né? Como a gente fala dos menores, né? Quer dizer, quando a gente fala dos menores, a gente precisa melhorar especialmente dos menores que já estão recolhidos, menores infratores são presos, eles são simplesmente colocados em um local separado. É um tipo de regime diferenciado, mas é uma Se prisão. você conhecer um presídio, vamos dizer assim, um local de internação de menores é um presídio. Sim. Presídio como outro qualquer, só que eles ficam separados. Eu acho que isso é adequado em função da propriedade. Mas em relação a essa questão da violência doméstica, há de fato muitas falhas. E às vezes essas falhas são em função de não se ver a gravidade da situação que a situação é, né? A violência doméstica, ela muitas vezes ela escala e às vezes ela não tem ela não tem um regime de escala igual, né? Ela sai de uma situação de quase normalidade para uma situação absurda, né? Nós vimos situações também, a gente vê situação de violência doméstica grave, onde não há registro de violência doméstica e simplesmente acontece uma barbaridade. Então, hoje, por exemplo, antigamente a gente tinha aquela noção de que briga de marido e mulher não se metia o dedo. Hoje não, hoje é o contrário, você tem que interferir, você tem que estar atento a essas situações. Há sinais, né? Sim. Sinais que Sim. as mulheres podem dar, em função dessa necessidade, sim, de todos compreenderem a gravidade que é a situação. Uma outra coisa também que a gente fica muito incomodado incomodado é o mínimo, né, para dizer, as facções criminosas, como elas estão crescendo. Mato Grosso do Sul é um estado que faz fronteira com países. Aqui nós temos um tráfico de drogas muito ativo já há décadas. Eu imagino que a prisão aqui, o crime seja tráfico. Qual o percentual hoje nos presídios de condenados por tráfico? E aí a gente fala de mulheres também, né? Sim. Mais da metade. Mais da metade. Mais da metade é tráfico. Tráfico de drogas. Direto, né? E aí tem outros crimes que tem o tráfico ali, que faz parte. Direto ou indiretamente está envolvido. Do contexto. O que mudou no cometimento de crimes aqui em Mato Grosso do Sul
com esse avanço do crime organizado, que é transnacional. Estados Unidos está querendo, já avisou, né? Já avisou o governo que, olha, nós vamos tratar assim como terroristas, vamos agir porque já está atuando nos Estados Unidos, já está atuando em outros países. Qual a sua avaliação sobre isso, do impacto do crime organizado, dessas facções criminosas aqui em Mato Grosso do Sul? Olha, em Mato Grosso do Sul existe uma situação dominante de um grupo criminoso, né? Isso leva uma relativa normalidade entre a população do Mato Grosso do Sul. Eu falo isso porque, embora exista, mas há uma dominância de uma organização criminosa. Quando você fala relativa normalidade, o que quer Porque dizer? não há disputa. disputa, Ok, exatamente. então Não tá há lá. disputa. Aqui é uma organização criminosa que tem uma dominância indiscutível. Tranquilo no sentido de não haver disputa, é isso. Exatamente. Certo. Isso leva uma certa. A gente imagina uma certa normalidade, mas não, porque há essa Claro. dominância. Claro. É indiscutível. Todo mundo que trabalha nessa área sabe disso. Quando você vai em algum. Eu já conheci vários estados trabalhando nessa área criminal, você vê um alarme maior, porque há muita disputa, né? Rio de Janeiro é uma coisa pública e notória, todo mundo sabe dessas disputas ali entre organizações criminosas, mas no Nordeste, hoje também, Uhum. essas organizações, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, avançaram para o Nordeste, Sim. né? No Brasil hoje é assustador isso, no Nordeste você tem cidades regiões são dominadas, né, por organizações criminosas. Em Campo Grande, por exemplo, a gente não tem ainda domínio de território, né, que é uma escala das organizações criminosas, né, das facções criminosas. A gente não tem isso aqui ainda, né? Você acha que pode chegar nesse ponto? Sim, pode chegar. Isso aí, se evoluindo. não houver uma organização do Estado, no Uhum. policiamento, no controle disso, pode haver, né? Mas, felizmente, ainda aqui não temos. Mas em vários estados onde eu estive, há sim já uma predominância de uma ou outra e elas dominam territórios. E dominam territórios até para marcar território, né? Para dizer que aqui é meu, aqui. Para garantir o poder, né? Exatamente. Então, mas é indiscutível e essas organizações criminosas vêm se alimentando e se alimentam muito da própria falha do sistema prisional, né? É dali que eles alimentam os seus irmãos, como eles dizem, né? Porque ali, enquanto preso, a pessoa não tem nenhuma assistência ou uma assistência adequada, eles mantêm aquelas pessoas ali de alguma maneira, com alguma regalia, e depois, quando essas pessoas saem, elas precisam cometer os crimes, né, traficar, roubar, para pagar aquela dívida que tiveram ali dentro do Inclusive, presídio. os próprios familiares que estão fora são cooptados, né? Tem que fazer Exatamente. serviço. Você tocou no assunto, a gente já está caminhando para o final. Você tocou no assunto da falha do sistema prisional. Você coordena, né, enfim, esse monitoramento aqui dos presídios em Mato Grosso do Sul. Onde é que está o gargalo? E como combater? Eu não teria dúvida de dizer, o maior gargalo é a superlotação. A Superlotação. gente tem presídios que tem 400 vagas, tem 2.500 presos. Isso causa um desequilíbrio total entre o policial penal, que precisa fiscalizar aquele mundo de pessoas, e a condição que esses presos acabam ficando refém dos outros presos que têm poder de mando dentro de algumas celas. Você vai em algumas celas onde cabe 5, tem 30. Imagina como é que é dormir, imagina como é que é se alimentar, imagina como é receber visitas num ambiente como esse. Não há dúvida nenhuma que a superlotação cria vários outros problemas. O controle de entrada de celular, de droga, tudo fica mais difícil quando você tem um universo de presos 5, 6 vezes maior que a sua capacidade. Quando você tem aqui nós temos outro exemplo bom nesse sentido, onde não há superlotação. Existem presídios aqui que por política prisional não há superlotação. E nesses presídios, por milagre, por exemplo, nunca entrou celular. Né? Então, porque é mais essa é a prova fácil de você controlar. É a prova, exatamente. É a prova de como o sistema, se funcionar de uma maneira eficiente,
você tem um combate à criminalidade muito maior. Imagina, um presídio onde não entra celulares. E hoje celular é instrumento do crime, né? Seja para golpe, seja para ordem disso, ordem daquilo. É manter a pessoa que tem capacidade de comando dentro de uma organização criminosa ativa, né? O celular é um instrumento do crime de importância Sim. indiscutível. Então, essa é a prova. Então, a superlotação gera vários problemas, e enquanto isso não for resolvido, a gente vai continuar com esse problema alimentando as organizações criminosas, né? Eu vi nesses programas que a gente acessa pelo YouTube, enfim, pelo streaming, uma prisão, não me lembro o lugar, nem o estado americano, mas era uma prisão privada. Era uma prisão construída por iniciativa privada. E ali os presos ficavam, cada um tinha a sua cela, inclusive eles tinham ou gato ou cachorro. Eles recebiam um animal de estimação para cuidar. E aí tinha uma competição de quem cuidava melhor, qual era mais bonito. E o resultado foi fantástico de não ter reincidência, né? De devolução para a sociedade daqueles homens. O que você se conhece desse tipo de projeto? E seria possível sonhar com uma possibilidade dessa aqui no Brasil? Nós temos no Brasil. Em Minas Gerais tem presídio Privado? privado. Na realidade, existe ali é uma situação muito fácil de compreender porque que funciona. Em Minas Gerais, um ou dois presídios é Não privado. Em sabia Ribeirão disso. das Neves, eu já tive lá. Por que funciona? Exatamente porque é a mesma razão pela qual funciona o presídio aqui público. Quando você tem um presídio privado, a contratação desse presídio privado tem que obedecer à capacidade de lotação. Entrou na lotação que você falou. Exatamente. É preciso, pelo que é contratado, esse presídio, se tem 600 vagas, tem que ter 600 presos no máximo. Então, esse é um milagre. Na verdade, não é milagre nenhum, é uma coisa muito 2 óbvia. mais 2, né? Então, 2 mais 2 aqui não nós vai dar temos um 20, né? presídio assim, É. nós temos um presídio modelo aqui fechado, Aham. né, também semi-aberto, mas também fechado, onde não tem superlotação. Não entra celular, não tem problema nenhum em Então não relação. importa se é da iniciativa privada ou se é público, Exatamente. não tendo superlotação, fazendo o que tem que ser, fazer o que tem que ser feito. É isso, Albino. Exatamente. É Exatamente. isso. Não é tão simples, né? Tão simples. Aliás, aqui a gente tem um presídio que também tem gato, mas ele tem problema também. Ele é superlotado. É mesmo? Tem gato. Tem também. presídio que tem gato? Ai, meu Deus. Eu Os achei. presos cuidam ali. Olha só que legal. Eu achei o máximo essa história de ter animal de estimação, gente. Eu achei, porque eu tenho 4 gatos em casa, uma cachorrinha. Então, assim, gosto muito de bicho e sei o quanto aquilo, o animal nos humaniza, né? O quanto ele nos resgata, a criança, o cuidado, sabe? A gentileza, a delicadeza. O animal nos ensina tanto. Então, sei lá, né? Vamos sonhar um dia. Mas eu não sabia dessa história de presídio privado. Mas isso que você trouxe é fundamental para a gente parar e pensar da questão da superlotação, né? É o cerne da questão. Exatamente. O que a vida de juiz te deu e o que ela te tirou? Tira bastante tempo, né? Porque em alguns momentos você tem que se dedicar, dependendo do processo, da complexidade. Eu já tive alguns processos complexos que te tiram, inclusive, a liberdade de ir e vir em horários que você, especialmente por eu ter ficado alguns anos na fronteira, né? Trabalhei na região ali de Amambai, Ponta Porã há algum tempo. Então, Teve ali, medo? medo não, mas você tem que ter precaução, né? Mas te dá muitas outras coisas, te dá a possibilidade de ver a vida de uma maneira em que você jamais imaginaria, né? A partir da realidade, especialmente das vítimas dos crimes, né? São pessoas que o seu testemunho perante o juiz é sempre um testemunho carregado de muita história triste, né? E às vezes de superação. Eu me lembro uma ocasião em que eu presidi um processo onde 2 crianças, bebês, foram sequestradas, né? Em Três Lagoas, elas foram sequestradas e foram colocadas num barco, naqueles barquinhos, onde os sequestradores levaram esses 2 bebês, que eram gêmeos de uma família tradicional lá, foram levados para uma
chácara, lá uma fazenda à beira do rio lá e ficaram lá até o resgate. Inclusive foi pago o resgate até. Os pais eram conhecidos lá na cidade. E quando eu ouvi a mãe das crianças, ela não tinha um ano, acho, tinha um ano, uma coisa assim. Ela dizia que depois que eles voltaram, eles acabaram sendo resgatados, voltaram para casa. Quando ela ligava o liquidificador da casa dela, as crianças choravam. Os dois choravam. Porque aí ela explicou que eles associavam aquele barulho ao barulho do motor de popa. E eram bebês. Eram bebês de 1 ano de idade. Olha o trauma. Então são histórias assim que você ouve, né, e não imagina o resultado, o impacto disso nas vítimas, né? Então são histórias, né? Há crimes de abuso sexual são terríveis, né? De você instruir um processo desse, depois estabelecer uma pena ali, enfim. Então, mas te dá uma compreensão da natureza humana gigante. E o que fazer para desintoxicar dessas imagens que você vê? Como é que é a tua vida? Você faz esporte? Você faz o quê? Faço. Tem que ter Tira o juiz e entra aí o albino, o homem. Assisti muito pouco televisão. Talvez seja por isso que eu não assisto televisão, né? Para não ver. Televisão, o jornal, eu leio o jornal, aquele tradicional que tem hoje digital, mas eu gosto de ler muito. Mas televisão é há mais de 5, 6 anos, não sei. Que eu não assisto porque parece que eu estou dentro do fórum quando eu assisto, né? Infelizmente, os jornais hoje gostam das notícias. É verdade. Né? Enfim, é feminicídio, é homicídio, enfim. Você tem um hobby? Você faz alguma coisa para desopilar? Eu gosto muito de jogar golfe, jogo golfe já há algum tempo. Que É uma legal. terapia, né? Quando eu tô lá, eu tô com o meu psicólogo. Eu juro que eu queria entender golfe. Mas lá na bolinha deve ser muito interessante. Eu não entendo nada. Os americanos que gostam, né? Demais. Correr atrás da bolinha, jogar lá no buraco. Golfe. Então, é muito interessante assim ver o quanto a vida ela distribui as pessoas nos lugares certos, né? Você se vê no lugar certo? Sim, sem dúvida. Fazendo o que você ama fazer. Sem dúvida, adoro. Mesmo que cobre um preço alto. Sim. Se tivesse que escolher tudo de novo, faria tudo de novo. Graças a Deus eu acertei, né? Isso é muito importante, né? Gostei. Carmen, Acertei. Gostei. Albino, obrigada. Obrigado a você. Obrigada por ter batido esse papo com a gente, por ter trazido um pouco da sua experiência, da sua vida e principalmente dessa humanidade, sabe? O seu olhar sobre essa população carcerária, claro, são pessoas que cometeram delitos, né? Crimes, alguns hediondos. E isso que você falou várias vezes aqui, que justiça primeiro é para a pessoa que sofreu o crime. A pessoa que foi a vítima, né? Isso é muito importante. Então, obrigada por você ter esse olhar, né? Por fazer esse trabalho fantástico que você faz com essas pessoas para poder restituí-las à sociedade, devolver a elas dignidade. E como você falou, alguns presos nunca receberam salário, né? E pela primeira vez, trabalhando dentro da prisão, estão tendo essa oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você. E é isso, ficamos aqui em mais um Pod Tal. Quero a sua curtida, quero o seu compartilhamento desse vídeo, quero que você comente com os amigos desse nosso bate-papo aqui com Albino Coimbra Neto. E a gente volta no próximo Pod Tal, tá bom? Até lá. Até o próximo Pod Tal, o podcast para quem aprecia boas ideias e grandes conversas.